Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jaqueline Carvalho e a gente vai para mais uma aula de geografia. Vamos lá então. Gente, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula passada. A gente vai continuar falando sobre população e é exatamente uma continuação, tá? É um assunto bem extenso, então a gente vai gastar aqui mais de uma aula para poder falar dele, tá? Então olha só, então vamos só lembrar um pouquinho do que a gente falou na outra aula, para a gente poder dar seguimento a esse assunto, tá? Então, quem está chegando agora, que não viu a outra aula, ou quem viu e vai continuar conosco, a gente vai fazer uma breve revisão ou vamos apresentar esse assunto. Então, olha só, a gente falou de demografia na aula anterior, e demografia é a ciência que tem por objetivo o estudo quantitativo das populações humanas, de suas variações, de seu estado, de seu índice de crescimento ou de redução. A gente vai falar de população, gente, a gente estava falando da contagem da população, que o IBGE faz essa contagem da população, né, que a gente precisa ver a nossa estrutura etária, se tem mais crianças, mais idosos, mais adultos, para o governo ter a dimensão do investimento que ele precisa fazer, se é em creche, se é em hospitais, se é em casas de repouso. Isso é extremamente importante. Nós falamos aqui das taxas de natalidade, de mortalidade, ou seja, como que essa população está estruturada, né? Está nascendo muitos, está tendo muitos óbitos, a população está crescendo, ela está diminuindo, e a gente viu que aos poucos, porque esse é um fenômeno lento, né? A nossa população, ela está iniciando um processo de queda. Não que a gente esteja diminuindo, a gente ainda não está diminuindo a nossa população. O Brasil ainda vai apresentar um crescimento demográfico, o mundo ainda vai apresentar um crescimento demográfico aí durante umas boas décadas. Porém, o processo de queda, ele já iniciou. Tanto é que as mulheres no Brasil, elas já estão tendo menos filhos. Eu até pedi para vocês fazerem aquele exercício. Pensa quantos filhos a sua avó teve, quantos filhos o seu pai teve, quantos filhos você tem ou pretende ter. Então, esse exercício para a gente começar a observar que com o passar dos tempos e das gerações, a gente vem tendo uma queda, né, nessa natalidade, né, nesses filhos aí. Mas que, por outro lado, é muito legal porque a nossa expectativa de vida está melhorando. Isso prova que o Brasil, aos poucos, está melhorando a qualidade de vida, né? Claro que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, mas já é algum indicador. Bom, e eu parei exatamente nas pirâmides etárias na última aula, e é por elas que a gente vai retomar o nosso assunto aqui. Então, olha só, meninos, a gente tem aqui 3 modelos de pirâmide, tá? E esses modelos de pirâmide, eles estão associados ao nível de desenvolvimento socioeconômico. Aqui são todas pirâmides japonesas, só que de épocas diferentes. A gente está acostumado com o Japão, muito desenvolvido, muito rico, e com uma população que está cada dia menor, e com um número de idosos muito grande. Só que a gente tem que pensar que nem sempre o Japão foi assim, né? O Japão, ele veio também num processo de desenvolvimento. Aliás, todos os locais, né? Todos os países, eles vieram num processo de desenvolvimento. Só que alguns estão mais adiantados e outros não. O Brasil está aí no meio termo, né? Mas a gente tem países em situação socioeconômica muito pior que nós. Então, essa pirâmide, essa estrutura populacional, ela está muito ligada a isso. Então, olha só, eu tenho aqui a pirâmide do Japão em 1950. A gente nota aquela pirâmide clássica, né? Olha a base larga, muitas crianças, o corpo, né, com alguns adultos e um ápice fino. Pouca gente idosa, tá vendo? Olha só, o Japão nessa época não tinha o número de idosos que ele tem hoje, aquele tanto de centenários que vivem no Japão. Só que aí as condições do país começaram a melhorar, começou a haver alguns desenvolvimentos, o Japão é líder em tecnologia, né, inclusive em tecnologia na saúde, e a qualidade de vida do japonês é muito boa, é um povo muito disciplinado, que se alimenta muito bem, e isso veio dando reflexo na idade, na demografia. Então, olha só, aqui é a população japonesa em 2020, recente aqui pra gente, né? Olha só como é que a base tá mais estreita, gente, olha aqui a base mais larga, olha aqui a base mais estreita. Isso tá me dizendo que diminuiu o número de crianças, né? Aqui tava nascendo, olha, muitos bebês. Aqui não. Olha como é que já tá ficando estreito essa base. Então, os japoneses estão tendo menos filhos. Gente, eu peguei o exemplo do Japão, mas outros países a ideia
é bem parecida. Então, olha agora como eu tenho um grande número de adultos, estão vendo? Porque no passado, o Japão já teve muitas crianças. Só que essas crianças cresceram e agora elas são adultos. Né? Então, eu tenho um grande número de adultos. Isso quer dizer que tem muita mão de obra para trabalhar. Porque o adulto, ele é a força de trabalho de um país, né? Se você tem poucos adultos, significa que a sua mão de obra, que a sua força de trabalho está diminuindo. Então, aqui o Japão ainda conta com um número favorável de pessoas aptas a trabalhar. Agora, olha aqui, gente, que diferença desse ápice para esse. Aqui ele está bem fininho, aqui ele já está maior. Isso me prova que a expectativa de vida do japonês, ela está crescendo, tá? Olha só como ela está aumentando, né? Isso é bacana, quer dizer que eles estão tendo mais acesso à saúde, mais acesso a uma alimentação de qualidade, é o reflexo do socioeconômico. E aqui, por outro lado, eu tenho o Japão numa prospecção para 2100, isso é uma estimativa matemática que eles fazem, tá? A gente não pode ter certeza absoluta que vai estar assim em 2100, mas é uma aproximação. Por cálculos matemáticos, eles conseguem fazer essas aproximações. Olha o tanto que diminuiu a natalidade, né? Então, eu tô tendo uma natalidade muito pequenininha no Japão, se a gente comparar, olha só ao longo do tempo, como foi caindo. E aí a gente nota que, olha só, o número de adultos também está diminuindo. Isso significa que a mão de obra japonesa está ficando menor. E que provavelmente eles vão precisar de imigrantes, de pessoas de fora, para entrarem no país, para começar a trabalhar. E olha o ápice. Isso aqui é bacana, né? Quer dizer, eu tenho muitos idosos. Estão vendo a quantidade de idosos que eu tenho aqui? Então, isso significa que o país, olha só, está mudando a dinâmica. Está deixando de ser uma pirâmide e vai se tornar uma coluna, tá vendo? Só que o problema é que cada vez mais, olha só, essa natalidade tende a diminuir. E aí a gente vai ter um problema muito grande para esses adultos. Vai faltar adulto para trabalhar. O Japão já é um dos países do mundo que tem várias políticas de incentivo à natalidade. Ele já investe em políticas públicas para aumentar a natalidade. E não só o Japão, a gente tem alguns países da Europa, como a Alemanha, como Dinamarca, Suécia, que já dão uma bolsa, que seria um valor para cada casal ter filhos, gente. Isso são tentativas que o governo traz para aumentar a população, porque ele sabe que lá no futuro, a falta dos bebês hoje vai causar uma falta de mão de obra no mercado. E se você não tem gente para trabalhar, se você não tem força de trabalho, a sua economia não sustenta, a sua economia cai. Um país precisa necessariamente de muita força de trabalho e não é o que aparenta que vai acontecer, não é a ideia que vai acontecer. O Brasil vai chegar nesse ponto? Se a gente continuar nesse declínio populacional, sim, claro que o Japão vai chegar antes da gente, porque eles são mais desenvolvidos. Mas existe uma prospecção para o Brasil também futura nesse sentido, tá? Então a gente pode pensar, cair a natalidade é legal? Não é bom também só crescer, você tem que ter um equilíbrio, mas ela cair demais é um problema, tá? Olha aqui a pirâmide demográfica brasileira de 2021. Então a gente nota que a gente não é aquele modelo pirâmide, que nem a gente viu do Japão antigo, né? Ela já está neste modelo, então ela não é mais aquela pirâmide no formato tradicional. Mas por quê? Porque a nossa população também está mudando. Então olha só como é que a minha base está diminuindo. É porque as pessoas estão tendo menos filhos. E olha como é que eu tenho um corpo, olha aqui, olha, esse corpo aqui, olha, como que ele tá grande. Mas é porque no passado, até a década de 80, as pessoas tiveram muitos filhos. Então, aquelas pessoas que nasceram lá na década de 80, e eu sou um exemplo disso, que nascemos lá no início da década de 80, a gente hoje é força de trabalho, a gente tá aí trabalhando, né? Mas o que acontece? Como a gente tá tendo menos filhos, a ideia é que a natalidade esteja diminuindo, né? Agora, olha nosso ápice, ele está aumentando, isso é bacana. Quer dizer que a gente está tendo uma melhor qualidade de vida, né? E as pessoas estão vivendo mais. As pirâmides etárias, gente, elas são divididas em homens e mulheres, sempre assim, tá? É dividida por gênero, tá? E vocês vão notar que as mulheres acabam vivendo um pouquinho mais que os homens, isso é média mundial. Tá? Gente, não sou eu que tô falando, é média mundial. Mas as mulheres, elas tendem a ter uma vida mais longa, porque geralmente elas costumam procurar saúde, auxílio médico mais cedo, elas se envolvem menos em acidentes de trânsito. Gente, estatísticas provam isso, aí não sou eu. Em acidentes de trânsito, elas se envolvem menos em criminalidade. Então é por isso que no mundo as mulheres tendem a viver alguns anos a mais que os homens. Olha a população brasileira aqui pra gente.
Coloquei esse mapa, que é um mapa de demografia. Gente, é o seguinte, como é que vocês vão analisar esse mapa? Pela cor. Quanto mais vermelho, mais escuro, tá? Quase aqui um laranja, né? Mais população. Quanto mais clarinho, esse amarelinho aqui, ó, menor a população, tá? Então, olha aqui, olha, essas regiões aqui avermelhadas significa que a gente tem uma alta densidade demográfica, muita gente morando. Já nesses lugares mais claros, a gente tem menos pessoas morando. Então, olha só o norte, como a gente tem um vazio, poucas pessoas morando. Aqui Manaus em destaque, porque é a capital do Amazonas, né? Rio Branco, capital do Acre. Mas a hora que a gente pega o litoral brasileiro e o sudeste, o sul, a gente começa a ver que a gente tem uma densidade muito mais alta, né? Então, essa região aqui, ó, ela vai ter até mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Já que no norte a gente tem áreas com 1 ou nenhum habitante por quilômetro quadrado. E é por isso que quando a gente faz a média do Brasil, né? Eu já tinha até falado isso na outra aula. Para quem assistiu, vai lembrar disso. Quando eu faço a média brasileira, acaba que a minha média é baixa, cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Mas é porque tem essas áreas todas aqui, ó, com poucos habitantes. Já quando eu venho para as regiões que concentram maior população, eu vou ter uma média bem mais alta, né? Porque eu tenho mais população no mesmo espaço. E aqui, gente, depende do que vai atrair as pessoas, tá? Igual aqui no norte, a própria existência da floresta dificulta a ocupação humana. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem um Pantanal, que tem algumas áreas também que dificultam a ocupação humana. Por que a gente tem tanta gente aqui no Sudeste? Porque é uma área de muita indústria, né? Então, acaba chamando as pessoas para o trabalho. Então, são algumas características que acabam atraindo ou afastando as pessoas, tá? E agora a gente vai ver um videozinho do IBGE para lembrar, né, para a gente ter e fechar essa ideia das pirâmides etárias. Então, assiste aí, gente. Bom, agora que vocês assistiram o vídeo e a gente deu essa relembrada e vimos essa questão das pirâmides etárias sobre a ótica do IBGE, a gente vai falar um pouquinho do IDH. O IDH está muito associado à distribuição da população, à qualidade de vida, a essa questão das pessoas viverem mais. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? E ele vai medir a qualidade de vida de uma população. Ele usa 3 parâmetros para isso, gente: educação, renda e longevidade, ou expectativa de vida. Então, o que ele vai analisar? Qual que é a renda das pessoas, né? A renda do país, o dinheiro mesmo. Quantos anos as pessoas estão vivendo em média, igual eu falei para vocês, o Brasil, uma média de 74, 76 anos. E a escolaridade. Quantos anos as pessoas estão na escola? Então, o fato da gente estar tendo essa aula, o fato de vocês estarem estudando, a gente está contribuindo para o aumento da escolaridade e, consequentemente, para o aumento do nosso IDH, tá? Então, aqui, coloquei para vocês, olha, é medido através da renda, da educação e da longevidade. Aqui é a evolução do IDH brasileiro. A gente, ao longo dos anos, a gente veio tendo uma evolução nesse IDH por causa da nossa melhoria da qualidade de vida. Então, o Brasil subiu no ranking do IDH. Então, olha só, a gente saiu aqui em 1990 para 2019. O IDH, gente, ele é medido de 0 a 1, tá? Quem tem 0, bom, na verdade, a gente não tem nenhum país no mundo que é 0, mas a gente tem país que é 0,3. São países com muitos problemas sociais, com uma qualidade de vida muito ruim. E quem é 1, na verdade a gente não tem ninguém que é 1, mas próximo de 1, Noruega, Canadá, Austrália, a gente vai ter quase 1, 0,98. Então, olha só, quanto mais próximo de 0, pior a qualidade de vida. Quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida, tá? O Brasil tá aqui, ó, com uma cerca de 0,76 no IDH. Então, a gente já tá numa posição de médio alto, tá? O Brasil já melhorou muito, a gente saiu de 0,6 para 0,7, isso é um grande passo, parece pouco, mas não é um grande passo. A gente falta muito para chegar nos IDHs mais tops, lá no 0,9, no 0,97, falta muito, é um caminho longo a ser percorrido, em que a gente precisa melhorar o nosso sistema de saúde, a nossa questão de tecnologia na saúde, a gente precisa melhorar a nossa educação e promover crescimento econômico para a gente melhorar a renda do país.
aí a gente vai conseguir melhorar a nossa taxa de IDH e, logicamente, a qualidade de vida da nossa população, tá? Mas a gente ainda tem esse quadro, então, ascendente, mas já é uma melhoria, já representa, né, um relato, né, da melhoria da qualidade de vida. Aqui eu trouxe só um aspecto para vocês verem de alguns países, um comparativo. Então, a gente tem aqui, olha, os extremos altos, a Noruega com 0,94, né? A gente tem o Chile aqui na América do Sul, que é o país com maior IDH da América do Sul, com a melhor qualidade de vida da América do Sul, com 0,8, né, 0,847. A gente tem o Brasil com 0,754, 0,76 aproximadamente. A gente tem a Guiana, que é nossa vizinha aqui na América do Sul, com 0,6. E a gente tem a República Centro-Africana, um país muito pobre do continente africano, com 0,3. Isso mostra a discrepância, né, que o mundo vive, é um mundo muito desigual. E essa desigualdade, eu já tinha falado na outra aula, ela está muito inserida na população e a gente tem esse retrato no IDH também, tá? Então, o IDH, ele nos diz muito sobre isso. E olha só, gente, quanto maior o IDH, menos a população cresce. Quanto pior o IDH, mais a população cresce. Então, vamos fazer essa lógica, tá? IDH alto, população pequena, tá caindo, tá? IDH baixo, população grande, as pessoas tendem a ter mais filhos. É estranho a gente pensar nisso, né? Mas é assim, tá? A qualidade de vida, ela reflete na demografia e ela promove menos filhos. E ao contrário, uma qualidade de vida mais precária, ruim, ela vai aumentar a quantidade de filhos, tá? Até pelo acesso à educação, acesso a métodos contraceptivos, que com certeza os países mais ricos têm muito mais a oferecer do que os países mais pobres. É uma realidade cruel essa desigualdade que a gente vê no mundo, mas infelizmente é assim que acontece, gente. Então, pessoal, é isso. A gente findou essa parte aqui da demografia em si. A gente vai continuar com um assunto similar na próxima aula. Bom, mas espero ter contribuído aí para os estudos de vocês. Boas aulas, até a próxima e um beijão.